o presidente Sarney deveria devolver ao Executivo. Já a manifestação do Procurador-Geral da República, do Comitê de Procuradores que acompanha os atos referentes à Copa do Mundo, é uma medida provisória absurdamente inconstitucional, que atropela o Senado Federal. Caberia ao presidente Sarney devolvê-la ao Poder Executivo e a presidente Dilma poderia elaborar um projeto de lei em regime de urgência e submeter ao Congresso Nacional sem os absurdos desta medida provisória. Ora, o futebol é um ramo que gera muito dinheiro. Você esconder, quer dizer, colocar como sigilo o valor de construção de estádios é um convite, né? Uma porta aberta. O argumento do governo de que está escondendo dos empreiteiros é um argumento inconsistente, eu diria singelo. Na verdade, esconde do povo brasileiro, esconde do Congresso Nacional, dos órgãos de fiscalização e controle, mas não esconde dos empreiteiros, que possuem um acesso privilegiado a todas as informações. Portanto, a medida provisória esconde do povo e não esconde dos empreiteiros. O senhor presidiu a CPI do futebol. Muita gente disse que não deu em nada, acabou em pizza, agora vê o governo tentando construir estádios a toque de caixa. Qual é a análise que o senhor faz? Em relação à CPI do futebol, eu até não vejo as pessoas dizendo que terminou em pizza, porque os resultados foram muito visíveis, né? Em matéria de legislação nova, Estatuto do Torcedor, Lei de Responsabilidade do Desporto, conferindo transparência, propondo a responsabilização civil e criminal de dirigentes que usem de forma desonesta os recursos de clubes e entidades que dirigem, não é? Então há o reconhecimento de que a CPI produziu, mas há um resultado concreto desta CPI, que eu mostrei hoje da tribuna do Senado. São 129 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos em razão de crimes contra o sistema tributário nacional praticados por clubes, por dirigentes, por empresários de jogadores, por técnicos de futebol, por até jogadores de futebol. Portanto, este é o resultado financeiro na Receita Federal. E o Banco Central apresenta também valores expressivos que superam 40 milhões de dólares de multas aplicadas a clubes em razão de transações ilegais de jogadores com o exterior. Portanto, o resultado é visível e isso justifica a existência de uma comissão parlamentar de inquérito. As pessoas não imaginam o quanto uma comissão parlamentar de inquérito pode oferecer de ganho para o país. As mudanças de procedimentos administrativos que economizam milhões, a intimidação em relação a abusos que são praticados com o superfaturamento de obras, tudo isto certamente resulta em benefícios para o país quando uma CPI é instalada e é dirigida com seriedade. Bom, baseado nisso tudo, a BBC acabou fazendo um documentário, né, sobre a CBF, a FIFA. Por que isso não anda, não vai na justiça? A BBC de Londres acabou divulgando denúncias que repercutiram internacionalmente em razão de um inquérito que foi realizado na Suíça, decorrente do pagamento de propinas envolvendo dirigentes do futebol brasileiro, da CBF, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. E nesse inquérito concluiu com a devolução, o inquérito foi arquivado em razão da devolução, segundo a BBC de Londres, de 9 milhões e 500 mil dólares. E exatamente este fato remeteu a atenção da BBC de Londres à CPI do futebol que nós presidimos aqui no Senado Federal, porque a CPI denunciou a existência de uma empresa no paraíso fiscal, onde esses recursos eram depositados. E desta empresa, os recursos eram transferidos ao Brasil através de empresa aqui localizada e também do mesmo proprietário, o presidente da CBF.
No Brasil, a justiça meio devagar, né? A grande questão é a lentidão dos procedimentos judiciais no Brasil. O processo penal possibilita expedientes protelatórios, há ações decorrentes da CPI do futebol que estão paralisadas e nós não temos a sensação de que há justiça no país. Ou seja, essa lentidão dos procedimentos e a demora em julgar passa a ideia de impunidade ao povo brasileiro. E a CPI da saúde, senador? A CPI da saúde é a CPI necessária nesta hora. O caos está instalado e é visível. Há seres humanos amontoados em corredores de hospital, não são atendidos, a assistência não chega, muitas vezes a morte chega antes do que a assistência. Há denúncia de desvio de verbas, são milhões desviados e nós estamos aqui passivos, assistindo esse deprimente espetáculo de corrupção e de inoperância administrativa. A CPI que nós estamos propondo não visa este ou aquele partido, porque todos os partidos acabam envolvidos. Porque existe governo federal, governos estaduais e governos municipais. Nós não estamos apontando o dedo para este ou para aquele partido, nós queremos um grande debate. O debate sobre saúde deveria ser o debate da década e nós estamos aqui parados. E não basta ir para a tribuna e fazer um discurso, nós temos que fazer o diagnóstico. E depois do diagnóstico, evidentemente, denunciar eventuais desvios, propor a punição e a responsabilização dos responsáveis pelos desvios, mas, acima de tudo, apresentar uma proposta para um modelo de saúde que atenda às expectativas do povo brasileiro.